Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui aos nossos conteúdos de geometria. Hoje vamos tratar aí de a tabela de ângulos notáveis, né? De seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis. E antes eu quero dar uma pinceladinha aí a respeito das razões trigonométricas, que quando eu postei a primeira atividade, eu tive um problema e eu não consegui gravar a videoaula, tá? Então, já passou 2 semanas, né? Pelo menos. E eu passei a atividade, alguns questionaram, estavam com dificuldade. Então, vamos lá. Vamos dar uma pincelada nisso aqui. Então, razões trigonométricas. Razões, a gente já sabe que razão é quociente, é divisão, né? Eu comparo duas medidas, eu chamo essa comparação de razão, quando eu faço o quociente entre elas. Então, razões trigonométricas, na nossa abordagem aqui vai dizer respeito a razões trigonométricas no triângulo retângulo, ou seja, vai envolver a divisão dos lados de um triângulo retângulo, tá? Aí a gente tem que lembrar que o triângulo retângulo ele tem obrigatoriamente um ângulo interno de 90 graus, é isso? No nosso caso aqui está o 90 graus. Esquece essa linhazinha projetada aqui na bissetriz do vértice A aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo ACB. ACB maiúsculo, tá? Repare o seguinte, então o triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus. Esses outros dois ângulos que existem aqui no triângulo retângulo, esse ângulozinho B aqui e o C, obrigatoriamente eles são ângulos agudos e a gente tem que lembrar que a soma desses ângulos internos de qualquer que seja o triângulo sempre dá 180 graus, tá bom? Então, dito isso, a gente segue, tá? Para a explicação e pegando essa figura aqui de um triângulo retângulo, onde ele é retângulo aqui embaixo, tá? Eu vou ter então dois ângulos e aí eu vou marcar eles aqui para ficar mais simples da gente entender. Eu vou marcar esse ângulo aqui, vou marcar esse outro aqui. E aí eu vou dar uma letra para eles, né? Eu vou chamar eles, a gente costuma colocar letras gregas, tá bom? Para descrever esse triângulo retângulo. Mas você pode colocar qualquer letra que você quiser. Eu vou pôr aqui N, tá bom? Eu vou chamar esse aqui de N. E vou chamar esse outro ângulo aqui de P. Ok? Então, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai definir, então, essas razões trigonométricas. Eu coloquei aqui que o seno, tá? Vamos destacar aqui. Coloquei aqui que o seno é definido como o cateto oposto sobre a hipotenusa. Bom, a gente tem que lembrar que no triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, onde está o lado oposto? Esse ladinho aqui. Ele é chamado de hipotenusa e ele coincide como sendo o lado maior do triângulo retângulo, tá bom? Os outros dois lados, que é esse lado aqui e esse outro, a gente chama de cateto, tá bom? Agora, quando que um vai ser cateto oposto e quando que vai ser cateto adjacente? Bom, aí vai depender de que ângulo que eu estou olhando. Então, vamos ver aqui. Se eu estiver olhando, né? Vamos fazer uma análise aqui mais minuciosa. Se eu estiver olhando para o ângulo N, tá bom? O cateto oposto é o lado oposto a ele. Onde que está o lado oposto a ele? Está aqui, ó. Certo? E o seno de N é o cateto oposto a N, que é esse catetinho aqui, dividido pela hipotenusa. Tá bom? A hipotenusa está aqui, nós já identificamos. Essa é a definição do seno. Tá bom? Agora, e se eu quiser definir uma nova razão trigonométrica, tá? Nós vamos definir agora o cosseno.
O cosseno, se eu pegar aqui cosseno de n, tá? A definição do cosseno é o cateto adjacente. O cateto adjacente é o cateto que está junto ao ângulo, é o lado que está junto ao ângulo. É esse lado aqui, ó, tá? Do ângulo n. Então, definição do cosseno de n, cateto adjacente, que é esse, dividido pela hipotenusa. Pronto. Que é a nossa definição aqui, logo abaixo. Tá aqui, ó. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aqui, cosseno de n, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Professor, mas e se fosse o cosseno de P? Bom, olha para o P. O cateto adjacente a ele é esse catetinho aqui, ó. Que está aqui do lado, se fosse o P. Então, seria ele dividido pela hipotenusa, tá bom? Então, tem que olhar primeiramente para o ângulo para me fazer essa definição. Então, esse é um ponto importantíssimo na hora de montar. Tem gente que não está conseguindo montar porque não sabe essas definições. E por último, a última definição nossa é a definição de tangente. A tangente, você vai olhar para o ângulo, se for a tangente do ângulo N, é o cateto oposto, tá ali o cateto oposto, ó, o lado oposto ao ângulo N aqui, ó, dividido pelo cateto adjacente, que é o lado que está junto do ângulo. Essa é a definição da tangente. Professor, mas se fosse tangente de P, é a mesma coisa. Olha para o ângulo P. Quem é o cateto oposto? Está aqui, ó, esse lado, oposto ao ângulo P, dividido pelo cateto adjacente, que é o cateto que está junto ao ângulo P. Ok? Então, está aqui a definição de tangente. Cateto oposto de cateto adjacente. Tá tranquilo? Então, isso aqui é o que a gente usa para montar, né, as razões trigonométricas. Onde você vê seno, cosseno e tangente, sempre são essas as definições, tá bom? Outra coisa importante, não existem só essas três razões trigonométricas. Nós temos outras que não serão estudadas ainda, tá bom? Então, nós temos secante, cossecante, tá? Cotangente e assim por diante. E o próximo passo que a gente tem que tomar cuidado é que se você quiser comprar uma calculadora científica, a calculadora faz esses cálculos para nós, tá? Mas antes da gente operar a calculadora, é importante a gente aprender como que é a definição e como que funciona cada operador. Então, na calculadora, vai estar escrito assim, ó, o seno, que é a forma mais aportuguesada, né? Ou sin, que é a forma da escrita em inglês, tá? O cosseno geralmente é escrito de uma forma só. A tangente pode estar TG ou pode estar tan. Então, fica atento com isso aí. E essa nomenclatura aqui, TG ou tan, ela aparece também nos livros, né? Tem livro que vai aparecer TG, tem livro que vai aparecer tan. Mas são nomenclaturas referentes à tangente. Tá legal? Então, vamos seguir. Ângulos notáveis. Aí aqui que está o nosso ponto da nossa aula agora, tá bom? Esses ângulos notáveis são os ângulos que mais aparecem nas contas, né? Que são mais fáceis da gente chegar aos valores deles. Inclusive a gente usa figuras genéricas para chegar aos valores. E aí existe essa tabelinha, né? Que é a tabela de ângulos das relações trigonométricas dos ângulos notáveis, que é seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Então, pela tabelinha, seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. De 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio. E por último, a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. De 45 é 1 e de 60 que é raiz de 3. Não há necessidade de decorar essa tabela, tá? Com o tempo, seria importante, né, fixar na cabeça, mas eu acho que o mais inteligente, importante para nós é entender de onde que sai cada um desses valores. Então, será a nossa tarefa para a aula de hoje, né, para entendimento aí de como que é formada essa tabela, tá bom?
eu coloco aqui na nota de aula uma tabela, né, com todos os valores. Essa tabela tem valores em radiano e em graus, tá bom? Ela vai de 0 grau até 360 graus, tá bom? E tem também a medida em radiano, começando de 0,02, tá? Até 6,28, que é a mesma coisa que 2π radiano. Então, tranquilo, a tabela é só para vocês verem que são muitos valores, né? Seno, cosseno e tangente, mas a tabela dos ângulos notáveis, ela geralmente são só esses ângulos aqui, tá bom? Então, beleza. Tentem acompanhar as videoaulas, né? Explicativos, e qualquer dúvida me perguntem, tá? Como que eu aplico isso? Então, um exemplozinho aqui. Qual o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o sol está a 30 graus acima do horizonte? Então, pensa que esse segmento AC, tá? Vou até colocar aqui uma barrinha. Esse segmento AC aqui, ó, é a árvore, tá bom? Então, o sol está formando um ângulo de 30 graus, tá bom? Aqui, ó, olhando para o horizonte. E aí essa árvore projeta uma sombra, que é esse segmento que sai daqui do topo do pé da árvore, né? E vem até aqui. Ele chamou esse segmento de S, que é o segmento AB. O segmento AC representa a árvore. E aqui, ó, note que formou um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é, né, os raios de sol que chegam de forma paralela, tá bom? Então esse ângulo aqui é 30, é circulado, a altura da árvore é 5 metros, e essa sombra da árvore eu chamei de S, que eu não tenho valor. Como que eu faço para calcular esse exercício? Bom, eu lembro do seguinte, como eu não tenho o valor da hipotenusa, seno e cosseno vão depender do valor da hipotenusa, tá? E se eu tivesse aqui o valor da sombra, eu tivesse que calcular essa hipotenusa aqui, que seria do topo da árvore até chegar no solo, eu aplicaria o teorema de Pitágoras, mas não é o caso, tá? Eu preciso achar o valor da sombra aqui, do comprimento da sombra. Então, repare o seguinte, existe uma razão trigonométrica que relaciona a altura da árvore, que é um dos catetos do triângulo retângulo, com o comprimento da sombra, que é outro cateto. Repare que os catetos que formam o ângulo de 90 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar que a razão que relaciona o cateto, olhando para o ângulo de 30, o cateto oposto e o cateto adjacente do ângulo de 30 é a tangente. Então, a tangente, tá, de B, porque B, aqui eu chamei esse vérticezinho de B, mas vale 30 graus, tá bom? Então, a tangente de B, aqui, é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto é 5 e o cateto adjacente é esse. Então tá aqui, ó. A barrinha é barra de fração, divisão. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar cuidado, porque eu montei tangente de B igual a 5 sobre S. Mas eu preciso saber o valor da tangente de B, para mim poder montar aqui uma proporção, né? E aplicar a regrinha de 3, né? Seria isso. Então, o que eu faço? Se eu souber, né, os valores da tabela, a tangente de 30, vamos subir lá na tabela, tabelinha dos ângulos, tá? Geralmente nos exercícios eu vou dar esse valor. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, a gente volta lá no exercício. Então, tá aqui, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar da tangente de 30, eu vou substituir o valor dela. Então, raiz de 3 sobre 3, se você fizer na calculadora, vai dar 0,577, que é esse valorzinho aqui. Então, vou pegar esse valor, substituir aqui, tá bom? Feita essa substituição, basta eu isolar, né, a minha variável que é S. Então,
eu pego S, passo multiplicando, ele está dividindo, passo para o outro lado multiplicando, e aí eu pego esse 0,577 e passo dividindo. Feita a divisão de 5 por 0,577, eu chego a 8,67. Como a medida está em metro, então eu tenho o resultado 8,67 metros. Bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida me procurem, tá bom? E preste atenção aí na explicação que prova, né, essa tabela, né? Como que a gente chega nessa tabela. Tá bem explicadinho. Vou deixar o link para vocês. Qualquer coisa então me procura. Um abraço a todos.